will invite Mrs. Liana from Oswaldo Cruz Foundation. Well, I would like to thank for the presence of all of you. This was an event that we are scheduled for a long time, and in fact, we are combining two different workshops that it comes in a very profitable moment with all the institutional crises that we are facing, not only here but in Brazil, discussing the question of gender and social inclusion. Inclusion is a very relevant subject, and we should keep in our agenda. Essa pauta porque eu acho que da discussão própria, da discussão embasada desses temas, que a gente vai conseguir que a gente tenha alguma agenda positiva ao longo do período que vem. Dito isso, assim, é um prazer muito grande estar aqui agora na parte da manhã, com 3 convidados internacionais, na parte da tarde, a Lynn particularmente volta junto com outros convidados aqui da FIOCRUZ e da UFRJ. É um evento que ele, na verdade, junta 2 eventos que estávamos planejando, então é um evento 2 em 1, o que acabou sendo bastante propício num ano como esse, em que a gente pôde fazer também alguma economia de recursos fazendo dessa forma, mas que quando a gente estava discutindo esse evento 2 em 1, a gente acabou percebendo que fazia muito sentido, ou seja, estamos parando para refletir as relações entre ciência e sociedade, principalmente mediadas pelos museus e centros de ciência, e o seu papel tanto na inclusão social quanto especificamente na questão de gênero, no empoderamento, na diminuição das discrepâncias históricas que existem na distribuição de gênero dentro da ciência. Então eu acho que assim formou um evento bastante interessante. Eu acho que a prova disso é que a maior parte das pessoas acabaram se inscrevendo para o evento da manhã e da tarde simultaneamente, o que mostra um interesse conjunto nos 2 temas. Agora de manhã então teremos 3 convidados internacionais, John Fall e Lynn Durkin, ambos da Oregon State University, e Sigrid Fala, que vem do Museu Maloca, da Colômbia. Ambos vão falar, os 3 vão falar um pouco sobre o impacto de centros e museus de ciências na sociedade, muito inspirado num estudo que foi coordenado por John Fall, um estudo internacional de impacto de centros e museus de ciências, que buscou em 17 diferentes países tecer essa correlação entre a ação dessas instituições científico-culturais e a percepção pública da ciência e a cultura científica dentro das mais diversas variáveis. É um estudo bastante potente para a área, eu diria que é um estudo que marca, digamos assim, 2 etapas na pesquisa dessa área, pois você passa a ter instrumentos de correlação bastante poderosos e rigorosos que podem assumir mais fortemente em alguns sentidos e menos em outros. Isso também é importante se saber. Diversos conceitos que permeiam essa área já há muito tempo dentro das noções mais do senso comum. Então, acho que hoje a gente tem alguns instrumentos mais analíticos para observar essa correlação. Então, John vai falar sobre esse aspecto mais geral desse estudo, do impacto de centros de ciências. A doutora Lynn Durkin vai analisar um pouco os dados e aspectos qualitativos desse estudo. E a Sigrid, que é a diretora da área de pesquisa do Maloca, que foi o único museu dentro de um país sul-americano que participou desse estudo internacional, vai falar sobre esse estudo na Colômbia, suas especificidades, o que se aproxima muito da nossa realidade. E também aproveitar e anunciar que eles estão aqui porque estamos aqui no Museu da Vida, iniciando uma pesquisa que é uma adaptação desse protocolo. Tivemos nos últimos
4 dias, né, com eles aqui apoiando a gente, né, sobre a liderança de John Falk e apoio da Leadership também em parceria com o Maloca, trabalhando uma adaptação desse protocolo para fazer uma avaliação especificamente do papel do Museu da Vida, essa comunidade mais próxima, como que se dá esse impacto segundo os mesmos parâmetros e assim poder fazer essa correlação, né, com esse estudo mais amplo. Então é um prazer ter tido eles aqui, né, nesses últimos dias, trabalhando junto com a gente. Queria agradecer mais uma vez a presença deles e dizer que espero que em breve ter dados bastante interessantes também sobre a realidade brasileira para apresentar para vocês. Falando um pouco sobre o que teremos à tarde, então a gente pula para um assunto sobre a questão do gênero. Vamos ter uma apresentação do Comitê de Gênero da FIOCRUZ, que vai falar um pouco sobre ações locais, no sentido, né, de pró-equidade. A Lynn vai falar bastante sobre as pesquisas que ela fez a respeito de políticas inclusivas e qual é o impacto efetivo delas. Alice Abreu também, professora titular da FRJ, que estuda há muito tempo essa relação entre as políticas internacionais e políticas brasileiras. E 2 exemplos que vão ser trazidos, né, tanto por 2 outros pesquisadores da FRJ que analisam em diferentes contextos, em diferentes áreas da ciência, como que é essa situação atual, tanto no mundo como no Brasil. Queria terminar, então, um pouco essa apresentação do evento de hoje, agradecendo o apoio da Casa Oswaldo Cruz, tanto diretamente, né, que financiou esse evento, como também através do CNPq, que veio de um edital ProEP, de incentivo à pesquisa, que é uma parceria, na verdade, CNPq e Casa Oswaldo Cruz. Só agradecer ao CNPq pelo apoio e também, mais uma vez, a Casa Oswaldo Cruz, que está por trás desse edital do CNPq, dizer que sem esses 2 apoios não seria possível ter esse evento. Obrigado, tenho certeza que vocês vão ter um excelente dia. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Diante do adiantário da hora, eu vou ser bem breve. Since we are running out of time, I'll be very brief. Since Diogo already talked about the context of this eu queria saudar todos os presentes, todas as presentes aqui, people that are here today, especially our guests from Colombia and US, researchers that are working with us and developing this research project in a partnership. We know that this is not a simple thing to be done. We from FIOCRUZ em Casa, we foster this internationalization of research, the proximity of groups from Latin America, US, Europe. So it's a great satisfaction. So it's a pleasure to have you here on this workshop, and also to talk about the importance to research on this environment, not only in the biodiversity, but as well as in the museums. The place of museums research has a long tradition, and the science museums should exercise this. So for us, it's a great satisfaction to see Museu da Vida and other scientific institutions, colleagues that I see here, Science House, National Museums, Museum of Federal University of Rio de Janeiro, Museu do Amanhã. So we'd like to greet the Museu da Vida, the Life Museum, for this initiative, Diego, which is the head of the museum, and all the team involved in the workshop. Tell you about the importance of this subject. This is very essential. How the Science Museum could interfere the work in the society to understand the scientific work and the place of science and culture, social life. So for us, this is highly important, and even though, and more important, as Diogo already said, the moment of politics that we are facing, an event like this, and the strengthening of institutions like Museu da Vida and the Science Museums in general, and politics of dissemination throughout the 13 years, which were very successful. They are facing a threat on the risk due to different factors. O mais recente é com
most recent one, a medida de, digamos assim, junção entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério das Comunicações, o que torna esse quadro, né, para pensar as políticas públicas muito mais delicado, né, e mostrando uma incompreensão sobre o lugar da ciência e tecnologia no movimento social e cultural do país. Então, para nós, eventos como esse e outros são também momentos de afirmação política, né, da ciência, da difusão da ciência, envolvendo a sociedade, envolvendo uma nação. Então, queria saudar o Diego, toda a equipe organizadora, agradecer muito a presença dos nossos convidados, nossos parceiros, desejar a vocês um dia proveitoso e obrigado. Bom, eu queria só aproveitar que o Paulo mencionou e não deixar de mencionar também a presença de colegas do Jardim Botânico, the presence of people from Jardim Botânico, the Cientec Park from Federal University of São Paulo, USP, Ciência Viva ali na Tijuca, professionals from Ciência Viva at Tijuca. Hope I'm not forgetting anyone, but if I am, you all live in my heart. E convidar a Vanessa, então, que vai ser a mediadora agora da parte da manhã, para assumir aqui a mesa. Obrigado. Pass the floor. Thank you. Bom dia. Good morning. É um prazer receber It's a vocês pleasure aqui, to have you ver all finalmente here, acontecer finally esse evento. seeing this Nós, event lutamos taking desde o ano place. We passado para are fazer fighting acontecer, né? since E last aconteceu year, momento tão and now interessante, we né? are facing a Da so nossa interesting história, moment digamos of assim. our history, of Então, Brazilian eu não vou history. falar mais nada, I'm porque not todo mundo going já to falou say anything bastante, because Diego, both né? of them Falou do already evento, eu só vou apresentar have introduced it, so I'm going to introduce our guests né? and pass the Em floor to primeiro them. lugar, eu vou First of chamar all, I will call a professora Professor Lynn Lynn da Universidade do Durkin Oregon. from Oregon University. Ladies first, Professor, okay? Professor Lynn, Sigrid please. Fala, Sigrid Maloca, Fala from Maloca Society at Columbia. Last but not the least, né? Por último, nosso And last but querido not John least, Paul, our dear John Paul também da Universidade do Oregon, from diretor Oregon do University. Institute for Learning and Innovation. Institute for E agora Learning eu and vou ceder a Innovation. palavra And now a I'm eles, going to pass the porque floor to them vocês vieram aqui para ouvir, because you não, are here to listen to them, not to listen to me. Bom dia. Bom dia. It's truly a pleasure. Sem dúvida nenhuma, é um grande prazer estar aqui. I'm going to kick this off by Eu vou talking about falar how we go about thinking about como a gente começou a pensar na nossa contribuição para os museus e a parte de ciência sobre o interesse e o entendimento. Mas antes de eu entrar nos detalhes sobre meu estudo, que o Diego estava mencionando, eu gostaria de falar um pouco sobre o histórico, uma espécie de retrato dos assuntos que deveríamos pensar. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é quando e onde as pessoas aprendem ciência e tecnologia. Tradicionalmente, pensamos que o local seria a escola, mas na realidade é um pouco diferente. Antes de tudo, aprendizado, mas particularmente hoje, é 24 horas por dia, 7 dias na semana e durante todo o tempo de vida da pessoa. No mínimo, pelo menos baseado na estatística dos Estados Unidos, eu acredito que isso não seja muito diferente ao redor do mundo. Uma pessoa normal, ela normalmente passa menos de 3% da sua vida em uma escola com instrução formal, ou seja, 97% das pessoas estão fora da escola. As coisas estão mudando. Historicamente, todos os locais tradicionais de conhecimento, escolas, livrarias, bibliotecas, governo e todas as mídias que estão mudando o mundo. E, então, as fronteiras entre o onde, quando e porquê e o que as pessoas estão aprendendo está desaparecendo. Uma outra coisa importante a falar, isso é sobre como as pessoas estão falando, é que a aprendizagem não é somente por meio do tempo, mas é acumulativa. As pessoas aprendem um pouquinho em cada lugar que elas vão durante a sua vida inteira. Não é em um único lugar, em um único momento
momento em que So there's this necessariamente huge vamos aprender. science learning infrastructure Isso with é the learner in the middle. realmente a infraestrutura do aprendizado em ciências. Se And você começa a trabalhar over- no meio ali, We learn through media. Some of you may aprendemos recognize por meio the da gentleman from mídia. Olha ali o pessoal do So we learn Mythbusters. from television. A gente We aprende learn na from places televisão, like a science gente museums. aprende We também learn from em books. museus da We vida, learn aprendemos from our por livros, workplace. aprendemos nos nossos We locais de learn trabalho, from magazines and aprendemos newspapers. nas We revistas, learn nos jornais. increasingly from digital media. Hoje em This dia is aprendemos a muito por science game meio da created mídia in the United digital. States called Aqui, WolfQuest. WolfQuest é um jogo People criado learn nos when they Estados travel Unidos. and when they're E também aprendemos on quando holiday or viajamos, on quando the estamos de weekends. férias ou nos finais de semana. Very, very important, but Uma often muito underestimated is how importante, much mas we learn from our pouco parents and estimada. our family and Aprendemos our muito friends. com nossos pais, amigos e familiares. People also learn in As school, pessoas também aprendem na escola, indeed, but they ainda, also learn after school mas também as após part a of escola, clubs and como hobbies. parte dos seus hobbies ou clubes nos quais Increasingly, obviously, people frequentam. learn online, Obviamente, as and pessoas then aprendem people also online. learn from their, even adults learn from their E é hobbies and mesmo their os interests. adultos, So eles all of these aprendem things por meio dos seus contribute to what hobbies people e das suas learn. experiências. Isso And aumentou a quantidade There de are many aprendizado. places and E há people muitos locais participate nos in quais as different pessoas ways. participam de Obviously, formas it's diferentes. hard to look at all Obviamente, the é diferente, detail, é but difícil suffice to vocês say verem os what's important detalhes, mas é to muito see importante is verificar that, nesse gráfico. this is the use on an Esse é annual basis, o and these uso statistics are anual, uma probably estatística a good 5 years old. que So, tem 5 they anos. obviously would change. E The dark certamente vai red is the mudar. United States. O vermelho é os Estados The Unidos. light orange is actually Brazil. Laranja é o Brasil. And this is public libraries. E aqui são em bibliotecas públicas. Vocês conseguem ver, pelo menos, as cores do gráfico. I guess not. Acho Okay. que não dá para ver exatamente os números. Zoos and aquariums, natural Aqui, history, museums, bibliotecas, science and aquários e And actually, zoológicos, what's museus important históricos e there naturais, is that, e and museus this da is the ciência e percentage of the tecnologia. Esse é o public in any given percentual year who visits. dos Obviously, visitantes por ano. lots of people Obviamente, muitas go to pessoas libraries, vão a fewer people bibliotecas, go to menos science and pessoas technology vão a museums, museus de but ciência e these tecnologia. statistics, Mas as estatísticas right? So recentes, it's about 30% of cerca de Brazilians 30% are dos going to brasileiros some kind of science vão a museum. algum tipo Rio, de are going to some kind of museus science de museum ciências, mas every no year, Rio which is especificamente, not trivial. o que não é uma situação muito trivial. So, let's talk about that. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Science museums Os argue museus that de they ciências, do make a eles difference for a falam broad que eles range of fazem a people, diferença and para uma that they grande do gama de diferentes support the pessoas. Eles public's dão apoio learning, that they para o provide aprendizado innovative das and engaging pessoas ways de forma that allow people inovadora to e learn about engajadora science. para They que as claim pessoas to be aprendam critical ciência, players aprendam in this a large ver o seu infrastructure. papel principal nessa Some of grande us who work in these infraestrutura. Alguns de institutions nós believe que that is trabalhamos true. nessas instituições acreditamos Politicians que isso don't always seja verdade. believe that that's E os true. políticos também And acreditam que isso é it's verdade. often been said that, E muitas well, vezes part já of the foi problem is dito there que isn't parte do really good problema data to é support que this. não há And that's true. muitos dados That, para dar the apoio data às nossas hasn't always been so pesquisas. good. Infelizmente, os dados não but the foram reality muito is bons, mas na that- realidade, Okay, thank you. obrigado. Should I need? I don't know. Well, Eu maybe I will não need a sei laser se eu vou pointer or precisar de um something. laser That's pointer, good. mas está Um, ótimo. So, how do you go about? Let's say we did want to measure the impact. Digamos que a gente It's a good thing gostaria to de do, medir o but it's impacto. not easy to Mas do não é this. fácil fazer. And here are some reasons E why. aqui há algumas razões por que é difícil. First of all, Antes de mais there's not just nada, one way to define não é impact. só uma forma, não é só uma forma de definir esse And there are many impacto. different outcomes that you Temos could look muitos at. You could resultados look at diferentes que changes in podemos knowledge and olhar. understanding. You could look at Mudanças changes in na interest. compreensão, no You could look at interesse, school no performance. desempenho You escolar. could look at Você careers. pode olhar para as You could carreiras, você look at pode problem solving or olhar a creativity. questão de So resolução de many problemas de things that you could look criatividade, at. tantas coisas que você And pode olhar. each of them requires cada measuring deles it in a different way. Requer uma medida And because diferente. learning is E cumulative, porque o remember aprendizado é people are learning acumulativo, incrementally. se você lembrar que as pessoas estão That incrementando it's o really aprendizado, hard é muito to point your finger difícil and say, você because somebody botar o went seu dedo e falar here, assim, porque essa this is pessoa what they veio learned. nesse lugar e That's isso ela very aprendeu. difficult to do. Isso é muito And difícil de fazer. traditional E methods for métodos supposedly tradicionais
Serious research uses randomized controlled treatment designs. That's what that RCT stands for. And a lot of people advocate collecting data that way. The problem is that doesn't actually make sense when you look at learning. It's been used a lot in medicine, but even that's arguable whether actually, whether somebody, you try and look at the causative effects. And you say, well, somebody doesn't have a disease, now they do have a disease, there must have been something that caused it, and if we give them this medicine, but don't give this group the medicine, if this group gets better, then it must be the medicine that's helping them get better. But think about that in terms of learning. That doesn't work quite so well. And besides, even if we could control and say, okay, this group will go to the museum and this group won't go to the museum, part of what makes places like museums and science centers such powerful educational experiences is the fact that learners have choice and control. Unlike in school, where people say, this is what you're supposed to learn now, and this is what you should learn, and pay attention and do this, we allow children, adults, to come to our places and make choices and decide whether to come in the first place in many cases, but even if we bring them as part of the school field trip, they get to have some choice about what to look at and what to think about. And if we deny them that choice, we can measure things, but I would argue it's not actually an accurate assessment of what is really happening in these places. So, enter this International Science Center Impact falando Study. sobre os impactos, os As desafios Diego mentioned, there were internacionais de 17 pesquisa. institutions from 13 different 17 countries. países de 17 instituições Brazilian participaram, countries, infelizmente nenhum but countries do from Brasil, North America, from países da South América do America, Norte, da América do two Sul, from Latin America, 2 Mexico da América and Latina, Colombia, México e Colômbia, countries from Europe, countries países from da Asia, Europa, da Ásia, a country that is the continent of Australia. País que é continente, a we had Austrália. the only continent that wasn't represented was O único Africa. continente que não está representado aqui é a África. We did not randomly pick these institutions to measure. They self-selected to be part of the study, so that's potentially a problem. But the advantage is they represent a very diverse group of science centers. They're big science centers in this group, they're small science centers and museums. There's some that focus very much on physical science. There's some that are more like Museu de Vida, that focus on biology. There was even one of these museums that was essentially an economics museum. So it was more about social science than it was about natural science. So very diverse group. Very diverse populations, wealthy countries and not so wealthy countries. So the approach that we decided to use was we actually looked at a wide range of outcomes, including knowledge, changes in knowledge and understanding, changes in interest and engagement with science, changes in creativity and problem-solving abilities, as well as participation in science-related careers and hobbies. And we looked at 2 different age groups. We looked at adults and we looked at youth, 14 and 15-year-old youth. And there were many reasons why we picked this age, but one of the major reasons was these are all PISA countries, countries that took PISA. We could use some questions from the PISA exam. And in addition, we could write one instrument that basically would be written at the age level of a 14 and 15-year-old, but we could also use that with adults. So that there were some good reasons there. Methodologically, again, as I said, I strongly recommended that we not use a randomized controlled treatment design. Instead, what I advocated for and what we used was what's called an epidemiological approach, which also comes from the health sciences. Epidemiológica, que vem das ciências da saúde, mas é uma abordagem que, exceto que o mundo seja muito complexo e há muitos fatores, por exemplo, uma doença do coração, a gente pode dizer que somente uma coisa causa uma doença cardíaca? Não, várias coisas podem causar uma doença cardíaca.
Eu, por exemplo, eu tenho várias questões, tem exercícios, tem a genética, tem o ambiente, e a forma sabemos, isso é por quê? Porque temos as pesquisas epidemiológicas, porque aí eles pegam as pessoas e colocam todas essas variáveis e fazem essas pesquisas. Esse é o tipo da coisa que eu acreditei que, por isso, essa abordagem seria apropriada para esse estudo, porque poderíamos olhar vários fatores e interagir, e não somente um fator, não somente uma pílula mágica que vai causar e ter o efeito. Como a gente precisava de study was we actually had nearly 12,000 individuals in the study, roughly 6,000 youth and roughly 6,000 adults. So it's a good sample size where we can begin to look at those interactions and effects. And we can embrace the complexity that is the world as opposed to try and simplify it to the point that it actually makes the system you're studying not realistic. Não fazer somente que isso era nada realista. And we found a lot of things. I'm just going to give you some highlights of some of the results. Again, the details may be hard to see. Podem ser difíceis de vocês verem de longe. I'm going to do that. First, I'm going to try and. So, this is knowledge and understanding, interest and curiosity, out-of-school engagement, vocation, this is careers, avocations, which doesn't translate really well as hobbies, and then science confidence was also something we looked at. Confiança em ciências e alguma coisa. Se vocês lembrarem, nós falamos sobre a questão de resolução de problemas e criatividade, são medidas que estão incluídas na última análise dessa última linha. Esse é do pessoal mais jovem, de 14 a 15 anos, num período de 12 meses, nos últimos 12 meses. What was the correlation with all of these outcomes? And basically, the green ones are statistically different from the one preceding it. So, in this case, having never visited a science center, this column is somebody had visited a science center before, but not in the last year. This they visited once, they visited 2 to 4 times, 5 or more visits. And in general, what you can see, the more frequently they visit within a year, the more likely there is significance with this green area. But overall, this is a pretty consistent pattern. The more frequently somebody visits within the past year, os museus ou esses centros durante o ano, eles mais vão ter efeito em todos esses fatores. Again, in terms of youth, in the last 12 months, one of the things that the people were interested in was in terms of school engagement, and basically we were asking youth to talk about what their favorite subject in school was and how committed they were to school. And in some ways this was a validating finding that the only one that was significant was for science. I guess it's good news that going to a science museum. I guess. Eu acho. Opa, peraí que eu me perdi pouquinho. I guess it's good news that going to a science museum didn't increase art or writing interest, but it did significantly increase science interest, but only for those who visited more than once. Para aqueles que visitaram museus mais de uma vez. Looking at adults, we see really strong effects. Again, in terms of this is looking at the most recent visit, whether they had never visited, whether they had first column, whether they had visited before. The study was done in 2013, so they had visited in 2010, more than a couple years ago, visited a year ago, 2 years ago, 1 year ago, and within the recent year. And again, you see the more recently they visited, the more significant the results were. And actually, the patterns were like this for both youth and adults across a whole series of variables. The more frequently they visited, the more recently they visited, the more significant the correlations were. I was also interested beyond just these overall effects
if I could see an effect in terms of the kind of experience they had. So we asked everybody to talk about, on their most recent visit, what kinds of experience did you have? And we had a very long list of possible experiences. And again, you probably can't read that, but attended a camp, participated in a long-term program. I thought, asked them whether they saw an exhibit or were actively engaged. They walked around and just saw exhibits, whether they saw a movie or a film, whether they were there on a school field trip, lots of choices. We did a factor analysis, which represents, and what you can see is that all these experiences actually broke out into 4 different categories. What we ended up calling prolonged participation, like attended a summer camp, or participated in a long-term program, whether they had an active experience. In other words, they actively thought about what happened while they were there, they talked with somebody while they were there and explained it, or had more passive experiences, like they saw a movie or a film, or just walked around and saw things. And then the one red category there, which was an outlier, which was just all they said they did was go on a school field trip. That was the 4th category. And then when we looked at the results, unfortunately what we found is that virtually everything made a difference. No matter what you did, short-term program, long-term program, deep engagement, passive engagement, virtually everything had a significant effect except for one type of experience that was called school field trips. The ones who said they just came on a school field trip, there was no evidence except for in terms of their science confidence and very weakly in terms of knowledge and understanding. And if you haven't figured out, I'm sorry, the number of asterisks there represents the degree of significance. So 3 is like 0.001 or less. 1 asterisk is just 0.05. And in general, this was not very helpful. I'd hoped to be able to say that certain kinds of experiences are more likely to lead to the kinds of effects we hope to see, but actually, at least based on this data, everything seemed to make a difference, with that one exception. So, here's where it gets interesting. As I presented these findings in a number of places and venues over the years and shared the results, one of the most common responses people said, well, that's very interesting, these results. I'm glad that there's these strong correlations, but aren't you just finding what we sort of already know, is that there is this self-selection bias, that people who are better educated are more likely to go to science museums, direcionado e com relação também ao fator de maior renda e que estão mais interessados aqueles que têm uma educação de mais qualidade. Então, há uma seleção que apresentou essas tendências. E como eu estava falando sobre a complexidade do sistema, há uma autoseleção e é isso que estamos criando. Queremos aquelas pessoas interessadas que visitem. E se não são tão interessados, mas que venham. Mas porque eu tenho esse conjunto de dados, eu pude realizar mais uma análise. Se observarmos os resultados aqui, lá de cima, vocês vão verificar que as pessoas não apresentam muitas diferenças com relação ao nível de educação, mas certamente aqueles que possuíam um maior nível de educação apresentaram um maior número de visitas. Aqui em relação ao nível de renda, aqui observando aqui na Colômbia ou nos Estados Unidos, tudo numa média, seja em Portugal, onde foi coletado os dados. E as pessoas aqui abaixo do nível médio
de And the same is true with, renda, apresentando esses resultados. E aqui com relação ao interesse e envolvimento, aqui mostrando que faz sentido, porque esse slide interessante mostra que mesmo as pessoas que dizem que adoram as ciências, apenas metade deles nesses países visitaram museus de ciências. E aqui na faixa mais abaixo, aquelas que disseram que detestam ciências, ainda assim foram visitar, e a maioria relacionada a adultos, o que sugere que há mais do que interesse que leva as pessoas a visitarem esses lugares, mesmo aquele slide anterior, aqui, mesmo as pessoas de baixa renda ou baixo nível de educação, ainda assim frequentam os museus de ciências. Aqui é onde começa a ficar mais interessante. Se analisarmos o efeito como uma função, e nesse caso, com relação a conhecimento e entendimento, que é uma variável muito importante, o que vemos aqui aos níveis de educação escolar, essa coluna é muito maior do que essa. So, if you had less than a bachelor's degree and you visited the Science Center, your knowledge and understanding of science was significantly higher than if you had less than a bachelor's degree and never visited. If you had a bachelor's degree or higher and you visited the Science Center, vai apresentar aqui o seu conhecimento, entendimento de ciências, vai mostrar esses resultados comparados àqueles que não visitaram. Agora, com relação à renda, uma renda média apresenta resultados maiores do que aqui, se você estava acima ou abaixo dessa renda média. Mesmo interessado, se você apresentava interesse em ciências e visitou um centro de ciências, apresentou um resultado maior do que aquele que tem um entendimento moderado, alto, mas nunca visitou. O que demonstra aqui que sim havia essa tendência de autoseleção em relação ao nível de educação, a renda e o tipo de interesse, e não importa. Todos esses fatores, visitar um centro de saúde está totalmente relacionado com o desenvolvimento do aprendizado e do entendimento a nível científico. As conclusões nos levaram a esses resultados, tanto os jovens como os adultos que se utilizam, frequentam museus de ciências de uma forma independente das condições, são de uma forma, apresentam um resultado melhor do que aqueles que não frequentam. E assim, com relação a cada assunto desmembrado. Assim, apesar dos resultados são correlacionados, não são causais, por ser um estudo epidemiológico, não podemos dizer que realmente isso é comprovado por isso, mas apoia essa evidência de que essas instituições parecem ter um efeito nas pessoas que as frequentam. E assim o estudo fornece uma evidência forte que nós, na sociedade, valorizamos esses resultados, porque será que queremos uma sociedade que compreenda a ciência, as ciências, a tecnologia, onde os cidadãos desejem ter suas profissões ligadas às ciências, e assim desse estudo podemos sugerir que deveriam haver museus ou centros de ciências e que seja forte, e parece que vai melhorar esses resultados. E essas são as instituições participantes. Muito obrigado. Now leave the questions to the we'll leave the questions to the end. We'll leave the questions to the end. Now pass the floor to Lynn. I'd like to thank John for coming
as fast as he could. Bom dia. Eu peço desculpas por não falar português. E para usar a tradução simultânea, eu vou falar em inglês ao invés de espanhol. Eu acho que vai funcionar bem melhor. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Sônia, toda a equipe da FIOCRUZ e do Museu da Vida, pelo convite para partilhar aqui com vocês essa experiência que foi muito importante, e isso é sempre um momento muito bom poder partilhar tudo que foi visto, aprendido, e especialmente nessa combinação de times, equipes de vários museus diferentes, enfrentando os mesmos desafios. Então, vou apresentar, então, o que fizemos. Falando, aqui eu vou fazer uma introdução sobre o Maloca e o público. Maloca, eu não sei se vocês sabem que apresentar o nosso museu, falar sobre a nossa experiência dentro do projeto, nossos desafios atuais e as conclusões. Aqui vamos nós. Aqui, para quem não conhece, Maloca é um centro de ciências em Bogotá e que apresenta vários assuntos diferentes sobre ciências e tecnologias. Mesmo o Museu da Vida, que participou desse estudo, temos lugares de exposições que abordam aspectos da vida, num aspecto da física ou geologia ou outros conhecimentos das ciências e tecnologia. Nossa intenção básica é disseminar essa paixão pelo aprendizado das ciências e que seja permanente. Esperamos, nesse sentido, alcançar esse goal. E para isso temos 4 linhas permanentes que definem os programas que temos dentro do museu. Claro, temos experiências interativas, temos exposições que são desenvolvidas por nós e também fazemos isso para outros museus na Colômbia, e também temos a parte de ensino e aprendizado através de clubes de ciências, e temos pessoas que são uma espécie de guias e também cartilhas para expor. E temos na terceira linha a parte de comunicação e participação para promover, construir e enriquecer a formação de educação dos cidadãos, tendo assim uma agenda para que cientistas façam conferências, apresentações para a comunidade, para os cidadãos, e também temos pesquisa e avaliação para estarmos sempre melhorando. Aqui a participação nesse estudo dentro desse último programa, e trabalhamos dentro de uma pesquisa sobre a apropriação social da tecnologia e das ciências dentro de um conceito da América Latina que está ligado a criar ligações entre as ciências e a sociedade de várias formas, dentro de uma perspectiva participativa, e a pesquisa sobre as práticas através de pesquisas de avaliação e também o desenvolvimento profissional, basicamente dentro do nosso quadro, e observamos que
queríamos ter a implementação de um planejamento estratégico através de diretrizes, a melhoria dos produtos e processos e dimensionar o impacto e visibilidade atuais dentro daquilo que é promovido dentro do museu. Eu vou então falar sobre o programa, mas nós queríamos saber quem nos visitava. Temos mais mulheres do que homens. E isso é uma estatística do público em geral, dentro de maiores grupos que são famílias do que grupos escolares que nos visitam durante a semana. Essa aqui está ligada mais às famílias que nos visitam. Isso demonstra mais mulheres do que homens, o que significa mães. E aqui, por exemplo, temos aqui o nível, a renda dos visitantes e o nível de educação. Aqui também mães e pais, quantos filhos, e a renda se apresenta como média. E aqui a motivação para as visitações. E na verdade, se é divertimento, curiosidade, aprendizado, tudo ao mesmo tempo. A maioria das pessoas que visitam Marloca são de Bogotá, 63%, mas também é interessante que recebemos visitantes de todo o país. Isso é um desafio porque precisamos ser importantes dentro do nosso conteúdo apresentado para esse tipo de visitante e conversar com essas pessoas sobre assuntos que fazem sentido dentro do contexto de vida dessas pessoas. E aqui os indicadores de satisfação. Aqui não temos dados bastante bons, porque não foi bem coletado, mas é importante mostrar o que foi conseguido. Aqui, com relação à experiência do ICSIS, fornecemos um retrospecto do desenho do instrumento e foi conduzido através de uma pesquisa. E foi grandes desafios também para o John, porque havia um acordo entre 17 instituições diferentes, com objetivos diferentes, mas eu acho que foi um trabalho muito bom, porque atende a todas as instituições que participaram do estudo. Incluímos algumas perguntas em relação ao nosso contexto específico, e esse instrumento foi feito em espanhol e também em contatos diretos nas instituições públicas, fossem elas bibliotecas ou escolas. E também comentamos sobre o relatório final e ainda utilizamos os dados para entender aquilo que foi coletado e aquilo que estamos realizando, porque foi um estudo bastante amplo e trouxe respostas importantes para a nossa compreensão. Essa é a nossa amostragem e eu vou falar somente sobre os adultos, porque trouxeram importantes contribuições. Temos aqui, o John falou sobre população, mas aqui estamos falando sobre a população A, que é uma amostragem aleatória randomizada. Temos aqui aqueles... É uma comparação, a população A e a população B, que era uma amostragem mais ou menos controlada,
como o John apresentou a dele, escolhemos 50 pessoas que se apresentaram como os melhores casos. Então, eu vou mostrar o que ocorreu com aquelas pessoas que são frequentadoras de museus de ciências. Aqui a população B, como vocês podem ver, apresentam um nível mais alto de educação, melhor renda. Eu sei que no Museu da Vida o público é um pouco diferente do nosso museu, porque o nosso museu está numa parte nova da cidade e os visitantes são aquelas pessoas com maior nível de educação. Então, essas são as pessoas que representam o melhor caso. São adultos que são participantes dos nossos clubes de ciências e pessoas que frequentam e participam da nossa programação, que gostam de participar de conferências, e alguns professores, partes do nosso programa. Como vocês podem ver, é um resultado bem simples do que foi compilado em percentuais. A really different performance e aqui mostram resultados ou desempenhos diferentes para as variáveis. Aqui in the category of knowledge and understanding, the survey has questions about how much do you feel that you know about the following, and it has some examples, because not only this name, but different examples of what physics or chemistry or biology are. So what you can see is that these people feel they really know much more than the media of the population. For example, in physics, you see the people that say a lot is quite big. Or people in human biology that no one from population says they don't know nothing. Essa parte and now we're going to see some data comparing people that from the general public, the frequent visitors, and people from the general public that are also visitors from Maloca, but not frequent visitors of the reward. So what we found is that frequent visitors have habits related to be permanently informed and aware of science and technology on their daily lives. I mean, they mostly like to watch and listen science and technology related educational programs. They use internet, but it also happens with people. It's not that high difference, but that people that are visitors that have visited Maloca in the last year also have a better performance on this category. Also, and this one is interesting, they enjoy learning about science and technology, and they feel they have fun when they are learning science or technology topics in different contexts. So they express big enthusiasm for learning science. And on identity and confidence, what we see is also a much more confidence in what they know and how they can perform in science and technology, which we think is great. But one part that is important of this study is that, as John told us last week, it tells us what, but it doesn't tell us why or how. So
we wanted to understand much better the experience in the Science Center, so after that we follow a qualitative study, and we use also another research methodology that was designed by John, which is personal meaning mapping. And what we did was to interview 24 adult visitors. We interviewed them before they visit the museum and asked them to write down a map speaking about science and technology, what those it means for them. And then we asked them to change or complete their map after they visited Maloca, and what we did was to compare the results. So what we find is that they have more vocabulary to speak about science and technology after the visit. Also, they group this vocabulary in more categories, and they show deeper understanding of topics that they choose to speak about when they started doing their map. So here we're going to say some of them, and those quotes are in Spanish. I hope you understand. Temos aqui trecho do que foi escrito, está em espanhol, so in this case, for example, semelhante a português, this is a map. This is the map that this person did before the visit, mapa feito pela pessoa and then antes she da completed visita it. E depois foi And concluído após a visita. É interessante nesse caso, actually she was porque a student era of uma biology, mulher and it was interesting to say that it was really e structured. que foi bem She spoke about science and technology, falando sobre but then after the ciência e visit, tecnologia, mas depois she da chose to visita, speak about was ela about resolveu daily falar life sobre a vida and do about other cotidiano topics e sobre different os of assuntos what she diferentemente related about. daquilo que inicialmente ela tinha This other one proposto. is Esse outro a map from another who is outra pessoa que é psicólogo. I want to speak e eu gostaria de falar também sobre os tipos diferentes de experiências que descobrimos que as pessoas tiveram, porque eles vieram com a sua, digamos, agenda, vieram com o seu interesse pessoal, sua motivação, e o que eles viam no museu está totalmente relacionado com as suas próprias motivações. E isso tudo é uma questão de aprendizagem. Então, por exemplo, esse cara que era psicólogo, ele decidiu falar sobre a culpa, sobre emoções, e foi muito bom ver o que ele escreveu. Ele aqui, como vocês podem ver, vocês não me conhecem, mas vocês podem me reconhecer um pouco além, a partir do que eu estou escrevendo, ou seja, uma nova possibilidade de nos admirarmos e quão bonitos nós somos, e essa complexidade produz uma maior admiração das pessoas. O que eu gostaria de dizer sobre esse mapeamento é que essa pessoa, por exemplo, até sabia que esse mapeamento ia ser feito, mas foi uma forma de lembrar, de coletar esses dados e disseminar. Eu não trouxe outros mapas, mas eu gostaria de dizer que as pessoas que estavam, digamos assim, dentro de uma renda menor, de uma educação menos favorecida, eles sentiam a ciência um pouco longe. E quando eles falavam sobre a experiência do museu, eles praticamente falavam sobre a experiência de outras pessoas. E de que forma eles gostaram e aproveitaram essa experiência dos outros, mas eles não se sentiam parte daquele espaço. Isso é algo muito importante e interessante de ver, porque isso é um desafio que
nós, como museus de ciência, precisamos abordar como podemos tornar esses espaços feitos para todos, especialmente para aqueles que não estão relacionados ou trabalham com a ciência. Dessa forma, o nosso entendimento da experiência de Maloca foi que as pessoas, a maior motivação foi para entretenimento, com as pessoas que eles gostam e se manter juntos com essas pessoas. E isso nos disse que nós temos que ter consciência e mostrar essas experiências que podem ser compartilhadas entre as pessoas e que a sua vida cotidiana e as experiências prévias foi uma espécie de lente utilizada pelos visitantes para viver essa própria experiência e que eles se tornaram um pouco mais fortes, e também é um desafio a gente estar preparados para isso. E essas referências fortes fazem conexões fortes entre ciência, tecnologia e a vida cotidiana. Eu vou dizer para vocês que isso não é novo. Nós já tínhamos provas e evidências de que isso já estava acontecendo no nosso país e já tínhamos aprendido. E uma outra coisa que eu estava muito curiosa foi qual seria a ideia de ciência e tecnologia que as pessoas tinham, e a maioria era sobre descobertas e conhecimento. Dessa forma, eu gostaria de ver se eles tinham alguns pontos críticos sobre ciência, tecnologia, seus benefícios e riscos. E eu encontrei alguma coisa muito mais nas pessoas que já estavam em nível de universidade e aqueles que estavam estudando ciências sociais. Aqui são outros pontos interessantes para trabalhar. E essa experiência também mostrou grandes e fortes conexões com as suas vidas cotidianas dos visitantes. Como eu já disse para vocês, algumas distâncias com ciência e tecnologia foram percebidas com pessoas de níveis mais baixos de renda e educação. Tivemos que encontrar uma forma de trabalhar com diferentes tipos de experiência com essas pessoas. E os níveis de profundidade e maestria são influenciados pelas motivações para a visita e para a riqueza do seu contexto sociocultural. As pessoas que vieram, por exemplo, eu entrevistei um rapaz que veio sozinho visitar o museu e que ele não tinha pessoas com as quais falar sobre a sua experiência, então seu mapeamento não mudou. De forma nenhuma, ficou exatamente igual. Quanto maior rico o grupo, quanto mais rica a conversação, mais eles aprendem e eles vão ter uma experiência mais ampla e uma forma melhor de expressar essa experiência. E também algumas pessoas que vieram com algumas motivações específicas sobre assuntos específicos do museu, e outras já vieram apenas para passear e ver o que estava acontecendo. Mas essas que tinham essa agenda específica, obviamente, mostravam mais mudanças do que as outras pessoas. Então, quais seriam os nossos desafios atuais? Nós gostaríamos de melhorar a nossa experiência em geral em diferentes programas. Estamos trabalhando agora. Acabamos de construir uma bateria de indicadores com atitudes, valores, aprendizado cognitivo, ciência, tecnologia. E já estamos trabalhando com o Observatório de Ciências da Colômbia. E nós vamos construir essa bateria de estudos para tentar entender quais são os indicadores. Eu não sei como é que eu estou no tempo.
Então, para nós, todo tipo de indicador pode ser uma espécie de mudança do antes e depois de uma participação de uma pessoa. E trabalhamos juntos também com pessoas do museu que trabalham em programas diferentes. E estes que estão na tela são os resultados que eles gostariam de ter com essas experiências quando eles vão aos museus. Um interesse, aprendizado que está ligado a conhecimento e compreensão que utilizamos no estudo, participação em assuntos públicos, isso já está mais ligado a políticas, a inclusão de populações mais simples, o que é um grande desafio para a Maloca, o enriquecimento de práticas educacionais, especificamente para professores, intercâmbio e coprodução de conhecimento, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente. Esses tipos de resultados não são para todas as atividades que acontecem no museu. Cada atividade tem alguns indicadores e alguns resultados desses indicadores. O aumento da vontade, da vocação científica, a tomada de decisão para a vida cotidiana, que como o campo está um pouco menor do que a sociedade e cidadania, digamos, esse processo de tomada de decisão está muito mais ligado a decisões de caráter pessoal da sua vida. A geração de inovações baseadas em CIT, que é ciência e tecnologia, e também o desenvolvimento de capacidades para aplicação de ciências aplicadas. Esse último indicador mostra de que forma a gente propõe como começamos a trabalhar com as pessoas em Maloca, e muitos deles falaram que uma das coisas que aconteceu foi que eles mudaram e nós mudamos quando trabalhamos em museus de ciências. Isso também foi um resultado do nosso trabalho no museu. Aqui tem mais esses indicadores. Estão medindo outras coisas. Alguns deles estão medindo percepções, de que forma você percebe, especialmente aqueles em aprendizado cognitivo, mas muito sobre práticas também. Isso também é um desafio para medir, e ainda estamos decidindo quais são os instrumentos que vamos utilizar para fazer essa medição. Como eu disse, nem todos os indicadores servem para todas as atividades. Aqui são os nossos serviços. Family visiting, School visitas of a Guides, famílias, Science and Technology Club, clubes de ciência e the Traveling tecnologia, Exhibition, the Scientific Agenda, and Exhibit Development, which is a process that is important for us to see what happened there. And those are the actors that we are interested in see changes. So infiltrates our students and teachers, families, the guides, children, the monitors in the Science and Technology Club, the facilitators, the general audience in traveling exhibition. In the agenda we want to see what happened not only with the audience but also what with the scientists that go there, because they also have changes when they start talking to people and they start thinking about different about what they do, and experts and staff. So as you can see, those in orange are coming from Mrs. Study.
interest in science and technology, learning, so it is becoming something that we are keeping measuring and fostering scientific vocations. And the other important thing to see is that there are only two indicators that are important for every service we provide, which are interest in science and technology and knowledge and understanding. So those are the outcomes that we want to have in every product, and others like the scientific agenda has most outcomes in participation in public issues, because this is what we speak about with the public. And of course, inclusion of underserved population has a huge importance because this is a challenge for us. So what are the challenges to apply quais seriam os desafios para poder implementar todos esses indicadores? Primeiro, é necessário ter uma avaliação. Nós precisamos saber como as pessoas como as pessoas pensam quando elas lembram das suas experiências dentro do museu, e algumas vezes precisamos fazer avaliações ao vivo. Estamos aplicando isso numa espécie de programa após a escola. Estamos recebendo crianças every single week for 30 weeks, and to measure some of the indicators that we decided to do, we are doing ethnography. And we are doing focus groups during the time of the program, so it's really hard to work to do. Mas é trabalho bem difícil para fazer essas medições. We need to combine quantitative and qualitative. Precisamos combinar técnicas quantitativas e qualitativas. A nossa atenção também é importante utilizar isso. I wrote it is not only a number, because when we speak about indicators, especially people from administration and finances want to see a percentage. Elas querem ver percentual. Elas querem ver número. O que estamos medindo? Mas nós estamos medindo algo muito complexo. Results in a compelling way is really, de jeito pouco difícil. E precisa de continuidade. Isso não é somente número. E também precisamos de grande comprometimento da instituição para manter esse programa. Esse é meu último slide. Em conclusão, descobrimos que temos um impacto positivo na sociedade, especialmente ao criar o interesse no aprendizado e no entendimento da relação entre ciência, tecnologia e sociedade, que a Maloca é uma experiência significativa tanto para jovens quanto para adultos. Mas ainda temos alguns desafios a enfrentar. Deles é diversificar o perfil dos nossos visitantes, especialmente nos centros de ciências. Temos programa que se chama Viagem ao redor do país, que mostra o perfil das pessoas e mostra que o perfil do pessoal de Maloca é bem diferente. Agora estamos fazendo esse trabalho em Bogotá para trazer uma plateia pouco mais diversificada. Precisamos fazer pesquisas mais profundas, porque nós estamos olhando no momento somente a superfície, mas precisamos entrar mais profundamente para ter uma compreensão melhor e também fazer a medição do impacto, que ele seja permanente, porque nós não podemos terminar o estudo. Isso é grande caminho ainda a seguir. Assim, muito obrigada a todos. I'm going to try to stand and see how that works. Actually, the research that I'm going to talk about is actually different from this particular study. It actually focuses on youth programs and fairly intensive
programs. And I wanted to be a little provocative. Eu gostaria de ser pouco provocadora esta manhã. Eu sou realmente muito sortuda, porque eu também vou falar na parte da tarde. E isso é uma pequena parte de uma organização para a tarde. Ou seja, vai ser um pouquinho diferente do que o pessoal falou. E eu espero conseguir passar esses slides. O que eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente, porque eu sei que temos uma guardadora do tempo aqui. Eu quero ficar longe dela, por isso que eu estou em pé. E assim ela não vai conseguir me pegar. Antes de mais nada, eu falei sobre essa noção sobre pode um centro de ciências e um museu ser transformador. O que é importante dizer, o que precisamos e o que significa essa transformação. Eu gostaria de compartilhar alguns dados com vocês de um projeto que envolve tanto mulheres e homens jovens, e alguns dados que eu vou falar mais detalhadamente na parte da tarde, que se concentra totalmente em mulheres jovens. Apenas para dar para vocês um preview, um estudo no qual falamos conversamos com essas mulheres, com essas jovens durante muitos anos para tentar entender o que elas sentiram como influência e que no programa, na sua vida, ou seja, como esse programa influenciou na sua vida, de que forma a gente pode escutar as vozes dessas jovens. E o que eu acho que é muito importante hoje falar também é sobre as oportunidades e sobre os desafios ao fazer esse tipo de pesquisa. E há uma razão por que a gente não faz isso com frequência, porque é muito difícil. E também quando fazemos muitas vezes, temos muita crítica com relação às abordagens que são utilizadas. E eu também vou falar sobre isso com vocês. Então, em relação, em termos de transformação, a definição que eu estou falando agora é que é uma grande mudança em alguém. Eu vou sempre me concentrar em alguém, mas a noção é lógico que pode ser em alguma coisa também. Uma mudança na sua aparência, na sua forma, na sua pessoa, na sua... O que a gente podia estar olhando, o que a gente podia estar procurando. Eu vou tentar ler devagar todas essas citações para elas tentarem conseguir traduzir. A primeira diz, isso são mulheres jovens e homens jovens falando sobre o programa. O que o programa fez para eles no primeiro caso foi que o programa ele me deu mentores, especialmente mulheres, e também me criou uma rede de profissionais que me ajudaram a ver como ser profissional e quais são as oportunidades que a ciência tem para as mulheres. Ninguém na minha família foi à universidade ou trabalhou em ciências. Então, essas apresentações são, sem dúvida nenhuma, são super valorizadas para mim. E me fez me tornar uma pessoa sem medo de tentar novas coisas, e eu me sinto mais confiante, e a minha cor me mostrou que eu não sou uma minoria. E eu me sinto muito mais forte hoje do que eu pensava, do que eu seria. Esse agora foi um homem, um jovem homem. Quando eu percebi que eu teria uma chance de estar aqui pelo segundo ano consecutivo, eu pensei na experiência que eu tive no ano anterior. E quanto foi legal e de como mudou a minha vida. Não foi realmente um herpetologista, foi um programa que estávamos utilizando, sendo fora da universidade, estávamos coletando dados.
reptiles. De pessoas que estavam estudando répteis. Não foi, obviamente, um estudo totalmente ligado à herpetologia. E agora eu já estou me tornando um tanto réptil maluco, porque esse programa é muito interessante. Era interessante falar sobre esses herpes e herpetologia. Podemos pensar que isso não é importante, mas que mostra esse grupo que é uma parte dessa pesquisa e parte da ciência também. E aqui temos uns dados também que todos aqueles que fizeram parte desse estudo, eles eram parte de uma minoria, digamos assim. Na maior parte dos casos, eles moravam em comunidades pobres, alguns deles moravam nas cidades, mas alguns moravam também em áreas rurais. E muita gente falava assim, olha, eu não me importo com ciências, normalmente eram homens afro-americanos, e alguns deles diziam, olha, eu não me importo de ser esquisito, eu não me importo de ser diferente, e isso é muito legal. E isso me deu uma chance que nenhum outro programa ou a minha escola me deu. Eu era uma pequena garota branca numa boa escola, mas que ninguém prestava atenção em mim. Eu estava mergulhando num tipo de ciência diferente, muito melhor do que aquela que a escola me oferecia. Que lá só tinha assim, laboratório de ciências. Eu entrei e aproveitei os programas de ciências ambientais e animais e abriu portas para mim, me permitiu entrar nesses programas gratuitos. E esse programa me influenciou a tentar entrar na universidade. E um dia, quem sabe, eu entrar para a escola, para a faculdade de medicina. Imaginem só a questão desses dados, só para botar vocês com um pouco dentro desse contato. Eu sugeriria que tipo de transformação e o que a gente consegue com isso. Agora, voltando para esses dados, aqui tem algumas das categorias dos resultados da transformação que eu tenho visto no meu trabalho, que eu também tenho trabalhado recentemente com Heidi Carlon, que na realidade ela é uma educadora de ciências, que faz muitos trabalhos, até mesmo na arena escolar, mas ela também é uma pesquisadora em herpetologia. Pensando sobre essas citações e todos esses depoimentos que as pessoas falaram sobre gênero, cultura, sociedade, pensando nas pessoas, falando assim, olha, são coisas que eu nunca pensei que eu fosse fazer antes. Eu acho que hoje eu me sinto uma mulher empoderada, eu realmente sinto que isso é algo que eu posso fazer, mesmo sendo uma mulher pertencente a uma minoria. Só para dar um senso para vocês sobre essa categoria. Uma outra coisa muito importante que nós vimos foi o desenvolvimento nas habilidades de liderança para alguns dos jovens, é sobre começar o início de um projeto, descobrir todos os passos e ao final ser capaz de voltar para trás e ver, olha, eu consegui ver os seus resultados. Isso mais uma vez parece muito simples para nós, mas esses são jovens. Desculpa, eu estou um pouco fora do tópico, mas o John e eu estávamos escutando sobre um programa de rádio, e era um programa de rádio que estava entrevistando jovens que não estavam indo bem na escola, que eram de comunidades mais pobres, muitos deles trabalhavam e eram de minoria, e eles perguntavam nesse programa, estavam falando sobre história. Olha, o que você quer descobrir sobre história? A gente quer saber quem ganhou a Segunda Guerra Mundial. Imagina isso nos Estados Unidos. E a gente percebeu que, na verdade,
no livro da escola, eles estavam ainda começando a falar sobre a história da Segunda Guerra. Mas eles ainda não tinham chegado ao final da guerra. Então, essa noção de liderança, de seguir regras, de criar algo para si mesmo, foi algo muito de transformação, aumentar o capital social e cultural. Eu vou falar disso mais detalhadamente na parte da tarde. Mas quando nós vimos essas entrevistas, a gente viu um grupo de mulheres falando que elas puderam contatar e continuar sendo ativas e interagir. Ou seja, esses mentores não eram somente mentores naquele momento do programa. Essas mulheres jovens, esses homens jovens, eles encontraram maneiras de contatar e continuar a trabalhar com esses mentores enquanto eles estavam tentando desenvolver seus próprios caminhos. As últimas duas estão muito relacionadas, ter uma melhor compreensão sobre o engajamento cívico e a sua importância. E o desejo de dar de volta, de dar um retorno em a prova. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à tarde, ou seja, esse engajamento. Muitas vezes o John e eu falamos assim, vamos levantar do sofá em vez de ficar sentado e fazer nada, ou utilizar um computador, ou fazer também outras coisas. Mas muitas vezes a gente pensa que está engajado, mas não está. E também pensamos assim, o que parece ser elementos críticos para a transformação isso e o que podem trazer um resultado. Um foi essa noção de engajamento ativo e autêntico, como nesse exemplo de programa de herpetologia, essa juventude, esse jovem que coletou os dados. E esses dados que ele estava coletando eram parte dos dados que a Universidade de Herpetologia estava utilizando. E ele continuou a trabalhar com isso aí acabou fazendo parte de alguns artigos. Isso foi um trabalho muito legal. Os desafios que eram apropriados, mas que tinham apoio. Não sei quantos vocês já escutaram falar sobre Chick Challenge. Ele fala sobre grandes desafios, e esse trata tanto de desafios mentais e físicos, e muitas vezes do lado exterior, principalmente para aquela juventude que está sempre dentro de algum lugar, está sempre longe dos locais externos, e você pegou e tentou colocar essas pessoas numa tenda e elas sobreviveram. No final ela falava, uau, a gente sobreviveu. Ou seja, fazer um curso de andar em cordas e corda bamba, e elas acabaram fazendo esse curso, ou seja, uma agenda um pouco diferente, que foi muito importante. Uma outra coisa que eu diria sobre este programa, que é um pouco diferente, pelo menos dos dados que o John estava mostrando, estamos vendo esses resultados como intensos, imersivos ou a longo prazo, com programas de longo prazo. Por exemplo, uma semana ou 2 semanas no verão, ou você oferecer um programa de residência, você pode dormir, comer, ficar, pensar sobre herpes o tempo inteiro. Community with other peers, or in some cases occurring over several years, and I'll talk a little bit more about that this afternoon. Eu vou falar mais um pouquinho à tarde sobre esses programas dos répteis. Eu tenho certeza que vocês que não se inscreveram para a parte da tarde, vocês vão ficar muito interessados e vão voltar.
real mentors, I keep using that word, eu real, sempre gosto de falar muito sobre esses mentores reais e fortes, as pessoas com as quais os jovens podem se relacionar, falar, é muito importante, mas mentores nos quais você pode se espelhar. Alguns vão falar sobre o fato, você sabia que essa mulher que eu conhecia, ela descobriu um peixe que ninguém nunca encontrou antes. And so it was really nome. the sense that this is a Ou person seja, that's both someone that I can be comfortable with, but someone that I can really conviver com essa pessoa, eu posso aprender e eu posso me inspirar nessa pessoa. Maybe special trips. Some of these young women, one in particular got to go to Belize. Principalmente as mulheres mais jovens, e uma delas que teve a oportunidade de ir a Belize, e ela se sentiu que durante esses programas que estavam em níveis nacionais, podia ter conferências e elas poderiam trazer líderes jovens juntos, isso seria uma forma de reconhecimento. Em alguns casos, isso foi um grande desenvolvimento ao receber esses prêmios para as comunidades pobres, porque vocês conseguindo fazer esse estudo mais prolongado, comparando, muitas vezes até o dinheiro, e elas estão utilizando esse dinheiro para ajudar as suas famílias. Isso foi importante em alguns casos. Receber esses prêmios em dinheiro, e assim você vai criando essa sensação de liderança. Então, dentro desse papel de liderança, a gente também viu, e a gente viu isso também numa das citações que eu já mostrei, a oportunidade de você retornar a esse programa e ser um líder, ou em alguns casos ser um facilitador, e foi algo bem importante. E os homens falaram assim, eu quero ensinar a vocês, não quero ser estudante o tempo inteiro. E como a gente normalmente diz, eles aprenderam mais dando aula, e eles se mostraram muito mais interessados, eles estavam muito preocupados em não tirar, digamos assim, essa juventude deles, não tirar esse pessoal jovem dos grupos. Ele sentiu que era uma tarefa muito importante fazer com que mostrar que ele estava inspirando esses jovens. Então, quais são essas oportunidades quando pensamos nesses resultados? Antes de mais nada, no trabalho de longo prazo, vendo há 20, 30 anos, talvez até 40 anos após essas experiências, isso pode fazer uma diferença tremenda nas vidas dos jovens. Isso é muito importante, todo esse cuidado e todo esse impacto. Mas eu acredito que há outras oportunidades também. Na verdade, alguns desses programas que faziam parcerias entre museus e centros de ciências e centros de desenvolvimento, oferecendo oportunidades para trabalhar com novos parceiros. Eu não sei o quão bem isso pode ser traduzido, mas essa noção de ONG, por exemplo, que pode aparecer, ou sobre a noção de jovens afro-americanos fazendo parcerias com outras organizações diferentes, mas eles nos trazem um conhecimento profundo de motivação, engajamento, utilizando o seu background e o que o Centro de Ciência traz é o enriquecimento do conhecimento. Actually, the other thing that this can open one up to is different sources of funding. Horizontes são diferentes fontes de conhecimento. Você pode fazer também com que essas pessoas podem ir para a cidade. Isso vai parecer horrível dizer isso. Eu espero que ninguém me jogue um ovo. Não é somente sobre ciência, mas é também sobre transformar as vidas dos jovens e relacionado
a isso, esses são resultados que trazem assuntos importantes para a sociedade, que cidades, estados e governos, eles mesmos estão brigando entre si. Então, mais uma vez, quais são alguns desses desafios? Eu disse mais cedo que esses resultados podem ser difíceis de se medir, e algumas vezes a gente pode medir o que é mais fácil, e assim, isso é um dos desafios, e muitos desses estudos, eles são dados primários, e são jovens falando sobre esses resultados, e normalmente isso pode até receber algumas críticas. Ou seja, lidar com alguns desses assuntos é uma necessidade de estudos longitudinais, com um esforço de, no mínimo, incluir alguns grupos de comparações, por exemplo, jovens que não estão engajados em programas ou que estão em experimentos, projetos em quase experimental designs, e o desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias, desculpa. Eu mencionei algumas das abordagens e alguns que a gente utilizou, e também falei sobre as questões que nós descobrimos ser muito úteis. Uma das coisas que nós estávamos explorando, John e eu, em Portland, foi um rastreamento longitudinal. Nós estávamos fazendo a partir do ano 10 até o ano 14 do jovem, era engajar esses jovens em dados. Então, nesse caso, a gente estava utilizando um jovem que estava no ensino médio para serem mostrando a eles que eles, incentivando eles a serem pesquisadores. Eles viviam em comunidades, nós não, e nós estávamos tentando fazer com que eles nos ajudassem a entender várias coisas. Você, por exemplo, pode fazer uma pergunta para uma criança de 10 anos, porque eles vão ser extremamente honestos. E alguns desses a gente nós pedimos para utilizar fotos ou filmes, documentar isso e trazer para vocês, e de que forma a ciência é mostrada na sua comunidade. Outros artigos que utilizamos foi o interesse em linhas de tempo, em artigos, não precisava ser somente ciência, mas tentar trazer aquele entendimento, quais são as razões por que os jovens estão interessados em determinados assuntos ou não, quem ajuda você, quem te motiva a ter determinado interesse. Those kinds of questions. Esses tipos de perguntas, periódicos ou publicações, como é um dia típico na sua escola no verão ou durante o seu ano escolar. E agora estou propondo a alguns dos meus colegas aqui no Museu da Vida. Eu fiquei um pouco maluca na semana passada. A gente estava trabalhando numa proposta que era criar etnografias longitudinais sobre as atividades ao longo do tempo e ao longo de setores. Aqui temos algumas questões que achamos interessantes e úteis, e acreditamos, esse é meu último slide, porque a Vanessa já está me olhando aqui e com aquele olhar de demônio. Uma pergunta que nós achamos muito interessante, foi um questionário baseado online. Você pode dar ao jovem 20 pontos para distribuir por meio de influências ou entre influências, que seriam, por exemplo, liderança, ou entendimento de ciências, e vamos dar 20 pontos diferentes que eles podem distribuir. E algumas das categorias que eles podem distribuir eram entre sua casa, professores na escola, professores fora da escola, treinadores de esportes, tentando ter uma visão bem ampla sobre a vida dessas pessoas, descrever os momentos mais memoráveis quando você esteve mais empolgado
empolgado com a ciência. Isso era questionário aberto, sem final. Muitos desses dados foram muito interessantes e a gente tinha que descobrir como eles iam, como nós vamos analisar todas essas perguntas abertas. E outro foi descrever o momento mais memorável quando você foi mais desencorajado pela ciência e descrever os modos de como você mantém a conexão com o projeto que você está participando ou outros que estejam dentro de um programa, mais uma vez, numa abordagem open-ended, ou seja, com um final aberto. Ou seja, você vai fazer entrevistas ou em grupos concentrados, desenvolvendo questionários de algum tipo de assunto. Isso é o final. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário, eu espero estar disponível para vocês nesse contato no slide. Bom, agora nós vamos ter um tempinho para as perguntas. Eu vou anotando aqui as pessoas. Vou começar com a Marina. Vou pedir para as pessoas se apresentarem, tá? Antes de fazer a pergunta. Hi, my name is Marina. I'm from here, from the Museum of Life. It's a question to Falk. Could you please explain us a little bit of how did you measure knowledge, the scientific knowledge, with the instruments? What kinds of questions do you ask to measure that? Could you give us some examples of these questions? Vamos agrupar. Let's group in 3 questions, and then you answer, okay? I think it's best. Marcos. Vanessa, eu vou falar em português. Não tem problema. Tem tradução. Embora possa parecer um pouco polêmico ou algo assim, mas eu tenho sempre uma pergunta que para mim mesmo, eu sou do Jardim Botânico. A palavra ou a ideia ou o conceito ciência é algo que em alguns casos pode afastar pessoas ou em outros aproximar. Essa termo ciência, essa ideia que nós cientistas temos da ciência é algo que atrai em que casos e é algo que afasta em que casos? Essa é uma pergunta que eu sempre carrego comigo a respeito de falar sobre ciência para pessoas que não são cientistas. Essa é a pergunta geral. Okay, another question. Let's group in 3. Okay? Raquel. Bom dia. A minha pergunta é para Sigrid. Então, como que vocês pretendem atrair o público que não possui o hábito de visitar os museus? Já que na sua pesquisa você até chegou à conclusão que o público que visita é porque eles vivem na área da Cidade Nova. E como vocês têm a intenção de atrair, né, esse outro tipo de público que não visita, como que vocês pretendem fazer isso? Okay. How you can answer? So I'll attempt to answer the first question in terms of how we measure knowledge. Actually, we had, my memory serves me, we had 18 different questions related to knowledge and understanding. So we asked it in many different ways, and some of those ways were self-report, how compared to your friends and neighbors, how knowledgeable do you feel you are? So at one end, it was people would place themselves relative to others that they knew. There were questions about, do you feel comfortable being able, when you read a newspaper, how confident are you that you can understand the science when you read a newspaper? Or if somebody explains an experiment to you, how confident are you that you can understand what they're talking about? And then at the other end of the continuum, again, taking some questions from PISA
they were literally had to pick a right answer to a science knowledge question. So we had all those different kinds of questions, but the interesting thing was that, talking statistics here, the correlation between all those questions was very, very high, very little difference across different answers. So if people could answer the, basically, here's a science question, and here are five possible answers, which one is right, correlated at about 0.9 with somebody's self-assessment of their science knowledge. And so there's a lot of concern about self-report, but the truth is self-report, as long as there's nothing at stake, like nobody's getting a grade on this, actually self-reports can be very, very accurate. I'm going to address the second question about science. It's a really good question. My answer in some ways is yes, because actually what we're seeing in this work is that actually some youth are participating because it is science, and they have interest in it. If you think about the quote about the young woman saying, you know, she just didn't find what she was looking for in science in school, and this gave her other opportunities. But for, I would say, a majority of youth, science can be somewhat of a turnoff. So one of the ways that we've done this, talking about this project in Portland, is we start by, one of the first things we had our youth do was just take their cameras and show us what family time looked like in the summer. And we didn't say we want to see science. And then as we moved through, we became more focused on the science. I'll also talk further this afternoon is the other topic that we're finding, particularly for young women, both in the gender study I'll be talking about and in the study in Portland, is actually mathematics, and that's a huge turnoff. And sometimes with young women, if they are interested in science, but they know that math is going to be really important, they actually begin to become disinterested in science more because of the mathematics than the science itself. And I'll add one other thing. And unfortunately, the data on which I'm basing this statement comes from the United States, so it may or may not be relevant in the Brazilian context. But you see a significant drop-off among children at about age 10, 11, 12 in their interest in science, but miraculously, when they become adults, they're interested in science again. And arguably, that drop-off has an awful lot to do with the way they interpret what science is because of school. Adults, at least in the United States, 85 to 90% of all adults say they're interested in science and technology. And 85 to 90% of all children, before they start taking science classes in secondary schools, say they're really interested in science and technology. The drop-off happens in secondary school when the way science and technology is taught is a turn-off. And so that's worth taking into consideration. Mas perdem interesse. I think I have some data to support something about what John was speaking about, because we just measure interest in science in this school group that I told you we are attending. We have a front-end evaluation, and in the front evaluation, they say they are highly interested, like the smaller ones, the ones that are in 6th grade, que são aquelas mais jovens que estão no 6º ano. It starts falling, and then in 9th grade, it starts rising again. We
quando chegam ao nono ano, começa a aumentar. Não sabemos exatamente por quê, mas acreditamos que eles começam a pensar no que vão estudar ou que profissão escolher. E aí precisamos pesquisar mais para entender melhor isso. E com relação às outras perguntas, eu acho que having people interested in science, some people is already interested in science. Que se interessam por ciências, algumas já existem, já estão interessadas, estão mais com relação a essa pesquisa sobre a percepção pública em relação às ciências e valorizam muito as ciências, dizem que estão interessados, mas there are part of the population that are not, and those are the most challenging people to attract to the essa realmente é a parte mais desafiadora para esse público. Então, in one side, having traveling exhibitions, because most of them are not coming to the museum because of geographical barriers, because temos que levar em conta as barreiras geográficas e econômicas, mas eu preciso pesquisar mais sobre isso, como alcançar essas pessoas em todo o nosso país, mas existem também outras barreiras que são as simbólicas, porque algumas pessoas ou parte da população não se incluem dentro daquele contexto. Eu não consigo achar a palavra correta em inglês. Eles não se sentem como pertencentes a esse universo. E como atraí-las? Trazer coisas que estão próximas, como exposições sobre futebol, as ciências relacionadas com futebol, ou expor coisas que são realmente importantes para as pessoas. Nesse caso, dentro dessa pesquisa nacional, nos diz que a saúde e o meio ambiente são assuntos de interesse do grande público, e é isso que estamos tentando trabalhar, levando essas posições onde essas pessoas estão, e a outra forma é preparar um conteúdo que atrai as pessoas. We have one more question. Bom dia. Good morning. Hi, everybody. Eu vou fazer minha pergunta em português. My question in Portuguese. Em primeiro lugar, eu queria congratular muito a mesa. Foi muito interessante as 3 apresentações. Assim, foi muito bom. Eu sou Luciana Sepúlveda, eu trabalho na FIOCRUZ, sou pesquisadora da FIOCRUZ em Brasília, mas já trabalhei aqui nessa casa muitos anos e continuo ligada assim, por muitos motivos. Eu tenho assim, muitas questões que foram que saíram da fala de vocês, mas eu vou ficar com 2, que são esclarecimentos metodológicos com relação à pesquisa. Pesquisas comparativas são muito difíceis. Elas trazem assim uma quantidade de desafios enormes. E eu fiquei com 2 dúvidas. Uma das dúvidas diz respeito à amostragem e ao campo. Pelo que a Sigrid contou da pesquisa lá na Colômbia, o campo, a pesquisa foi feita junto a bibliotecas públicas e às escolas. E John falou que não foi randomizado, que não foi assim. Não é pelo que eu entendi. Como que a amostragem nos 17 países, nos diferentes países, foi orientada? Não é onde o campo foi feito, em que circunstâncias a pesquisa foi aplicada nesses diferentes países, porque se houve uma orientação, que obviamente não foi nos museus, a gente sabe, não é?
enfim, onde esse público foi indagado para responder à pesquisa. Isso é uma dúvida. E a outra dúvida diz respeito à análise. Vocês, o John salientou a diversidade dos museus e centros de ciência participando da pesquisa e a diversidade dos países. E se vocês, na análise, como é uma análise complexa, né, multivariada, se vai ter uma análise do efeito instituição ou país, para a gente interpretar os dados também, os dados que foram levantados, né, com relação ao impacto dos centros e museus de ciência na aprendizagem, no interesse, enfim, todos os outcomes que vocês listaram. Por enquanto é isso. Obrigada. Lovely. Thank you for your question. Adorável. Eu gostei muito da sua pergunta. The sampling in an ideal world would have been truly a random sample. But we were dealing with many different countries and many different communities with different capabilities. We worked with each institution to try to approximate as close to a random sample as we could. And by that I mean próximo àquele modelo randomizado, mas realmente não era verdadeiramente. Observamos os dados dos censos e os aspectos demográficos-chave e geográficos também, e criar uma amostragem dentro das capacidades, da forma como seriam coletados os dados, através dessas áreas geográficas de forma proporcional e incluir uma distribuição igualitária dentro daqueles indivíduos que iam representar aquelas regiões de acordo com o censo demográfico. Aí fizemos demos pesos diferentes para acomodar da melhor forma. Os dados não foram coletados dentro dos centros, mas nas comunidades, nas sociedades, como em fábricas, bibliotecas públicas, parques, shopping malls, onde as pessoas frequentassem. Apesar das restrições, tentamos ter uma amostragem randomizada aproximada. Eu diria que era uma amostragem representativa de acordo com aquelas categorias que representavam a cidade, o estado ou o país. But meanwhile, we've got obviously a very diverse set of communities. But since we were not actually trying to directly compare these 17 science centers, we were trying to look at the population that lives in these regions, and we assumed that within each region there are people who use these and don't, people who are educated and people who aren't educated, people who are high income and low income. And so the dependent variables that we were looking at were primarily these outcomes, which are generically knowledge of science, generically interest and engagement in science, science careers. So those outcomes are reasonable outcomes in any of these communities. And obviously the main independent variable that we were looking at is whether you visited the Science Center or not, and how frequently. And so in that respect, despite the fact that there was a lot of variability in these different institutions, which we could not, in fact, determine, we can't answer the question why from this data. We cannot say
why would someone in this community be better off by going to a science center? All we can say is that overall, seemingly across all these institutions, despite all the heterogeneity, these results seem to pertain. And we provided each institution their data. They have the opportunity to look in detail at their own data, which obviously Sigrid has done, but not everybody's done, but certainly in Colombia they did. She asked also about the statistics. She asked also about the statistics, didn't you? Você perguntou da... Please use the mic. A gente pode entender que a ida a museu de ciências to visit a new science museum is good. Afeta o resultado. Will it affect the outcomes? Fator que pode prever. Isso. Agora, sabendo que esses knowing that the centers are so different among themselves, would there be interest to analyze according to each center in itself? Is the center or the museum a perimeter to assess the factor museum? Yes. Because in each one they do different things. Yes. And why, if that environment promotes a transformation? Sure. And if you remember, I showed the data where we made a valiant effort, but an unsuccessful effort actually, at trying to look at the different kinds of experiences that people had in these different places. And in some instances, typically an institution might have a variety of experiences, and so potentially seeing how different people participated, but that didn't seem to make a difference. In some follow-up research that I'm doing now, we are trying to look at more detail about the nature of experiences, particularly trying to drill down specifically at many dimensions of what affects interest. Just taking that one dimension, interest, and trying to understand the correlation between different kinds of experiences. In terms, did the experience empower you? Did it make you feel satisfied with it because of the social dimensions? Was it, we're trying to look at that. But it's complicated stuff. But suffice to say that this International Science Center study, it's, using sort of research terminology, it's a very coarse-grained study. Just basically trying to say, as you would with a very preliminary study, does this treatment seem to make a difference in general or not? And what the data suggests is that as a treatment, that seems to be a pretty good thing to do. We don't know why it works. We don't know how it works. But we seem to have a sense that it does work. I just wanted to add that as each museum has its own data and can do some analysis. One of the reasons why I am here is that because Museo da Vida is starting to collect the data and we are in similar context. So we hopefully can share and compare what is happening in Brazil and Colombia, and it will por exemplo, numa análise comparativa entre Brasil e Colômbia para maiores informações. Ana, esse rapaz aqui. Bom dia. Meu nome é Gustavo, sou do Ciência Sob Tendas da UF e gostaria de saber se a pesquisa que vocês realizaram, se ela metodologicamente pode ser aplicada ao modelo de Museu de Ciência itinerante, que a gente tem uma certa dificuldade de ter acesso ao mesmo público mais de uma vez. That access the travels. A traveling exhibition, so we can reach more people.
Bom dia. Com relação aos espaços de ciência que eu tive a oportunidade de conhecer, eu pude perceber que nesses espaços existem hierarquias entre as diferentes ciências. No meu caso, que sou geógrafo, eu percebo que, na maioria das vezes, a minha ciência está ali como uma coadjuvante, marginal nesses espaços. E eu queria saber se essa realidade ela é geral. E se sim, isso não gera automaticamente uma dificuldade para o público entender o que é ciência? Você podia se apresentar, por favor? Desculpa. Eu sou Lúcio, faço pós-graduação em divulgação científica pelo IFRJ. By the Federal University. If I was going to assess traveling exhibits, you can do that. You might use a different methodology for that. You probably want. We've talked over last week about that. For example, the traveling museum van here, you would know it went to these schools and not these schools, and so you could try and create a research design where you match individuals by whatever criteria you want to define them in terms of their geography, their test scores in schools, their age and income, and parental income. You could try and create a match sample, and you could try and compare, pick a variable that is related to the content of that traveling exhibition. That would probably be how I would go about maybe designing that experiment. And then again, as both Sigrid and Lynn mentioned, there are different methodologies. There's quantitative methods, which is primarily what I've been talking about, but, which is, frankly, a very blunt instrument. It's like doing surgery, as I say, with a butter knife. But obviously you can also collect qualitative data where you can begin to drill down and get a better understanding of why one experience might actually be useful, and ideally you would collect both quantitative and qualitative data. But I am not one of those people who begins with a method and then tries to find a problem. I'm one of those people, researchers, who begins with a problem, and then you look at your toolkit of different methods and try and apply the best research methodology to solve that problem. So, for example, with traveling exhibitions, I want to really understand what you're trying to accomplish and what the details are, and then we'll pick some methodologies for helping maybe answer those questions. Adequados para responder aquelas perguntas. Oh, yeah. Try and the geography. Yeah, I'm not sure how to answer that question, to be honest. Bom, na realidade eu não sei como responder essa pergunta. Maybe you could re-ask. Talvez você pudesse responder. Eu não estou muito certa. Será que você poderia repetir a pergunta? Eu acredito que seria útil para darmos uma resposta mais apropriada. Bom, é que no caso, como esses espaços de ciência, os que eu conheci, na maioria das vezes, geram hierarquias entre as diferentes ciências, né, onde tem as ciências que estariam, no caso, no topo dessa cadeia alimentar, e as outras que serviriam como marginais apenas para esticar o restante, né, criando como lugares diferentes para essas ciências. Isso existe, é uma coisa que existe de forma geral, ou é só nos museus que eu visitei? E se sim, isso me dificulta a própria compreensão de ciência como uma questão mais global? Bom, eu diria que tanto isso é um problema para
para os próprios museus, mas na verdade é um grande problema ao pensar particularmente sobre o uso. A gente pode pensar em qualquer museu, por exemplo, geografia. É uma espécie. Uma das coisas que eu aprendi sobre geografia, conforme eu fui crescendo, é quão fascinante isso é. E o fato é que isso junta a história científica junto com a história humana. Uma das coisas que eu acredito que é muito importante é expor as crianças, os jovens e os adultos as diferentes formas que a ciência pode ser praticada e as diferentes ferramentas disponíveis. Eu diria que eu concordo que temos problemas entre física, química, biologia, and something that's been I'll talk a little bit more this afternoon about is one of the things that we are seeing in the U.S. as a tremendous barrier is this notion of the pipeline of science and the notion that what science, if you talk to young men or young women about what they think science is, they tend to think about a lab scientist. Or often someone blowing something up, or maybe discovering something, but they don't appreciate how broad it is, and they also don't appreciate, and I have some really good data to show this, that they may actually be doing something as an adult that is science related, but because they've learned this very narrow definition of what fits into science, what is considered, the important science, that it actually prevents them from seeing that they do have a science-rich life, and that came up in many instances in the data with youth. Dadas aos jovens. Eu gostaria. Eu acho que talvez isso seja uma questão um pouco política que você está levantando, mas eu acredito que os centros de ciências todos ao redor do mundo eles estão se convertendo em um único modelo, e eu quero dizer com isso que eu já visitei vários centros de ciências e todos esses estão muito perto uns dos outros. E quando dos desafios, por exemplo, quando isso está mais próximo do nosso contexto, são disciplinas que falamos que depende do que é importante no nosso contexto. Eu acredito que temos que abrir possibilidades, falando do que o John disse, no mesmo estudo que nós estamos conduzindo com jovens, nós os perguntamos, você aplica um protocolo que se chama papel do cientista, qual é a imagem que a pessoa tem sobre ciências, e eles pensam que a ciência é química, basicamente. Química, ou um pouco de biologia, mas não há outras representações da ciência. A gente descobriu algo sobre astronomia só numa escola que estava dando aula de astronomia, que não há uma certa representatividade da ciência, uma visão mais ampla da ciência, que é algo que temos que pensar nas nossas missões, nos nossos museus, no nosso trabalho. E essa abordagem de disciplina não é a melhor. O meu objetivo como vamos colocar essas disciplinas e como elas podem contribuir para ajudar o mundo, ajudar a ciência e mudá-los. Eu só acrescentaria que parte desse problema é das instituições educacionais, sejam escolas ou mesmo museus da ciência. É que esses estão deixando para trás as mudanças que estão acontecendo no mundo das ciências,
where scientists increasingly are working on problems and less on disciplines, but our universities por exemplo, nas and universidades, certainly our pre-college education systems nos sistemas de educação antes da universidade, seria o nosso ensino médio, repetindo que a ciência pode ser um silo e entrar no meio de disciplinas tradicionais. Talvez isso acaba entrando nos campos de biologia, química ou geografia, nesse sentido que nós estávamos falando. Então, precisamos, como sociedade e certamente como instituições de educação, entrarmos no século XXI. Mais alguma pergunta? Não. Additional questions? No? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, especialmente os nossos convidados. Eu queria fazer um agradecimento especial à equipe que tornou possível esse evento, o Loloano, que trabalhou a beça, né, o nosso bolsista, o pessoal da secretaria, da administração, todo mundo que esteve envolvido e tornou possível esse evento. E agradeço a presença de vocês e todos aqueles que estão acompanhando pelo link digital. Muito obrigada, boa tarde.